A pronúncia certa é Manadra. Manadra. Como é a pronúncia certa? Manadra. É, mais ou menos isso. Às vezes é meio difícil compreender isso realmente sendo usado. A gente tem um ventinho aqui realmente deixa um clima imperceptível se a gente simplesmente atravessaria a corda pro outro lado. Ficar aqui esperando o que for, sem saber 600 pra Manadra. Manadra. A pronúncia certa é Manadra. Manadra. Como é a pronúncia certa? Manadra. É, mais ou menos isso. Continuando então aqui, nossas informações a respeito disso. Esses templos são notáveis por sua estrutura de pedra maciça. Então, continuando nossas informações aqui, seguindo o nosso momento de peleja no sol, cabe informar que esses templos foram cuidadosamente alinhados com eventos astronômicos muito importantes, como a gente estava discutindo, a exemplo do solstício e do equinócio, o que indica uma compreensão avançada da astronomia pelos antigos habitantes aqui dessa região. As Agarkin e Manadra são destinos populares para os turistas que visitam Malta, como a gente está fazendo aqui, devido à importância histórica e à beleza das construções megalíticas. Vamos seguir então o nosso passeio. Na realidade, não só dessa região, né? É algo que é intrigante porque outras civilizações distantes de continente tinham esse entendimento do sistema solar, né? Perfeitamente, e realmente é algo bem intrigante no sentido de que a distância não impedia um tipo de comunicação inexistente à época, ou um tipo de conhecimento inexistente ou incapaz de ser compartilhado numa distância tão grande. Então a gente vinha aqui e ver que algo desse estilo megalítico foi construído aqui, como foi construído o exemplo da Stonehenge, é realmente algo que ainda está sem explicação. Seriam os deuses astronautas? Ou nas pirâmides, ou pelos astecas, né, na América Latina. Exatamente. Então vamos acessar aqui esse primeiro momento e pegar aqui o nosso ticket para ter acesso. Temos sombra. Sombra, e os ufólogos adoram esse lugar, né? Ah, é verdade. Existem várias conspirações ou teorias baseadas em lugares como esse. O legal de ter a sombra também é pela preservação. O sol naturalmente desgasta bastante aí as pedras. E o vento também. O vento aqui está deixando o local muito agradável. Lá embaixo era algo absurdo, quase impossível de ficar. Aqui não, aqui já estava mais tranquilo. Essa tenda, ela protege não só do sol, mas do vento também, né? Perfeitamente. Até porque o vento também é um agente corrosivo e erosivo bastante relevante. Sim. Eu acredito que vai ser bem fresquinho lá dentro. Tomara. Vamos ouvir aqui o que a inteligência artificial tem a falar sobre esses templos. São únicos em sua arquitetura e importância histórica, mas também estão relacionados a outros locais e sítios arqueológicos em Malta. A inteligência artificial está muito alta. Vamos tentar ver. Algo que eu acho interessante é que às vezes é meio difícil compreender isso realmente sendo usado. A gente consegue olhar, mas é um tipo de uso muito distante. A vista aqui lá ao fundo é bem bonita, porque a gente conseguia ver a ilha antes do rapaz entrar na cena e no quadro, mas no final lá tem a ilha, tá vendo que você citou? Como é o nome daquela ilha, vida? Eu posso olhar e colocar aqui na edição, mas não sei de cabeça. Aqui uma das entradas.
Não dá pra ver, eu acredito que a estrutura já tenha desmoronado um pouco, ou bastante, devido até a quantidade de tempo que isso aqui tenha. Mas a gente pode ver sim algumas informações aqui. Era o trono de ferro, acho. Podia ser, né? Uma das casas aqui nessa região de Malta, dividindo aí pela Guerra dos Tronos. Vou falar um pouquinho mais aqui sobre esses templos e fazer algumas correlações. Existem informações adicionais de outras estruturas, as que estão aqui e aquelas que não estão. A exemplo do templo de Tarkshen. O templo de Tarkshen é outro complexo megalítico que também fica aqui em Malta e data do mesmo período dos templos que aqui estamos. Ele está localizado próximo a Valeta, a gente esteve lá recentemente, e também sendo esse um local bem importante, além de ser ainda patrimônio mundial pela Unesco. O templo de Tarkshen é conhecido por suas esculturas em relevos e intricados padrões de pedras. Então realmente a ilha de Malta, mesmo talvez antes de tecnologias de navegação mais robustas, como as grandes navegações realizadas nas áreas dos descobrimentos, já permitia que existissem aqui viajantes e moradores, construindo estruturas megalíticas como essa aqui e outras. Então é bem importante porque esses são alguns exemplos da rica herança arqueológica e histórica daqui de Malta. E esses templos, tanto Hagar-Qin como Manadja, fazem parte de um legado fascinante que remota a antiguidade e continua a encantar os intrigantes viajantes que aqui visitam. Olha que legal, eles fizeram a reconstrução aqui de como seria e onde seriam os pezinhos das gordinhas. Agora eu só não sei onde é. Você consegue identificar onde seria? O ventinho aqui realmente deixa um clima imperceptível se a gente simplesmente atravessar ali a corda pro outro lado. Vamos sentar aqui um pouquinho. A gente podia filmar assim. Podemos também, vamos sim. Então realmente a presença aqui ela é bem interessante nesse momento. Uma das coisas mais legais é o ventinho que tá pegando a gente aqui e deixando o clima muito, muito agradável. A gente tem mais alguns metros, meio quilômetro para andar, mas se for num clima assim vai valer muito a pena. Vou contar mais um pouquinho para vocês sobre esse templo que tá aqui atrás, o Hagar-Qin, trazer as informações que o nosso amigo ZapGPT mandou pra gente. Esse templo é realmente bastante... ele trouxe informações similares. Aqui embaixo já tem. Aqui, informações novas. Eu só preciso segurar. Certo, pronto. O importante é que esse templo ele foi construído com enormes blocos de calcário. E essa pedra específica de... porque eu não sei se calcário é limestone, mas tudo bem. Você viu? Eu achei interessante a informação. É a mesma percepção que eu tive do autorretrato, do retrato. Das esculturas esculpidas que remetem à fertilidade. Exato. Da Mãe Terra. E esse local aqui, tanto por esse aspecto como por diversos outros, era um local que servia para cultos e rituais religiosos. Principalmente sobre as comunidades que eram pré-históricas e que habitavam aqui a região. Acreditava-se que o templo tinha uma conexão com rituais, como você disse, de fertilidade e cultos à Mãe Terra. Além da importância histórica desses templos, ele oferece realmente uma vista deslumbrante para o mar, vou mostrar para vocês, assim como apresenta diversos vestígios de oferendas e estátuas que foram encontradas no local e que estão lá no museu. Além disso, a importância histórica do templo oferece... Aqui já estou repetindo. Aí ele fala que é importante ressaltar, então tranquilo. Dá para ver a evaporação do mar. Nessa região a gente já tem aqui uma estrutura de pedras um pouco maiores. E o que sempre é impressionante em estruturas megalíticas é o fato de que realmente levantar pedras desse tamanho e alinhá-las era algo impressionante e pouco provável para um momento tão antigo na história como era o caso aqui da construção desses templos históricos. Então realmente vale bem a pena ver e estar próximo a isso, como a gente vê lá, por exemplo, a entrada tão bem colocada e tão bem estruturada.